Atenção, mais uma bomba sobre a reforma da Previdência. Vamos ver o que diz um consultor legislativo do Senado Federal sobre a inconstitucionalidade das regras relativas à reforma da Previdência. É isso mesmo, inconstitucionalidade, querendo dizer contrária à Constituição. E aí, nós vamos ver que Luiz Alberto dos Santos é doutor em Ciências Sociais, mestre em Administração, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, advogado, consultor legislativo do Senado Federal e também professor da EBAP-FGV. E, primeiro de tudo, né, será que uma emenda constitucional pode ser declarada inconstitucional? O que é uma emenda constitucional? Como o nome diz, né, emenda é um pedaço de texto que é adicionado à Constituição. Então, a partir do momento, né, que a emenda é promulgada, ela passa a ser parte também da Constituição. Olha aí, ó o texto. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, essa emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, ela altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Então, vocês sabem, né, que a reforma da Previdência veio trazendo muitas regras que dificultaram o acesso dos segurados a um benefício, como aposentadoria, subiu idades, aumentaram os requisitos, ficou muito mais difícil, acabou prejudicando muita gente. Esse aqui é o texto da emenda constitucional e tanto para servidores públicos como para aposentados do regime geral de previdência social, né, houveram aqui várias alterações e que realmente fica cada vez mais complicado você conseguir se aposentar. Mas olha só, o que diz então o Dr. Luiz Alberto, consultor legislativo do Senado. Ele fala diretamente do Conjur, consultor jurídico. Recomendo a leitura, vou deixar o link na descrição, tá bom? É um dos maiores portais jurídicos do país. Ele diz que, além de reduzir direitos, essa emenda constitucional 103 altera drasticamente as regras de custeio, tanto dos regimes próprios de previdência social, como também do regime geral, por meio de medidas que, além de não estarem respaldadas em cálculos atuariais transparentes, desrespeitam princípios básicos da ordem tributária, desnaturam as contribuições sociais quanto ao seu caráter de vinculação a uma prestação específica e promovem confisco e bitributação da renda. Olha como é grave, né, aprovar uma reforma da Previdência de qualquer jeito, pessoal. Isso que em 2018 e 2019 saiu um estudo da própria Câmara dos Deputados e do próprio Senado Federal dizendo que a Previdência não é deficitária, então nem seria necessário essa reforma da Previdência, né? Vocês já acompanharam esse estudo nos outros vídeos. Se não assistiu, já assiste lá também, nesse mesmo canal. A fim de conferir aos entes federativos e à própria União meios para enfrentar os respectivos déficits em seus regimes próprios, essa emenda introduz regras permanentes e transitórias que buscam, simultaneamente, afastar a inexistência de permissão constitucional para a cobrança de alíquotas de contribuição previdenciárias progressivas e obrigar os entes a observarem alíquotas definidas pela União como mínimas, além de fixar alíquotas mais elevadas ou mesmo extraordinárias. Então, aquela cobrança da contribuição previdenciária, né, foi alterada aqui, ó. E além, alterou as idades e tudo mais, né? São vários requisitos aqui que tornam cada vez mais difícil a pessoa conseguir se aposentar, mas também alterou a questão das contribuições previdenciárias, alíquotas, e aí você pode ver que esse texto ele já integra o atual texto da Constituição Federal, mas não quer dizer que ele não possa ser retirado. A única coisa aqui que não pode ser declarada inconstitucional é o texto original de 88. Todas as emendas posteriores podem sim ser declaradas inconstitucionais, tá bom, pessoal? Então não é porque tá na Constituição que necessariamente tá tudo certo. Eu sei que é um pouco difícil de entender, né? Porque a gente pensa, mas se tá na Constituição, então, né? Mas mesmo assim, se ela ferir os princípios básicos do texto, o espírito original do texto de 88, ela pode sim ser retirada, sendo declarada inconstitucional.
Então, nesse caso aqui, ela aumenta as contribuições a serem recolhidas para o custeio dos regimes próprios e sequer haverá necessidade de uma lei futura para esse objetivo, dando efeitos concretos imediatos. Então, a lei colocou ali um texto e diz que está valendo e é desse jeito mesmo. Em ambos os regimes, a alíquota básica de contribuição passa a ser de 14%, com acréscimos e reduções conforme faixas de renda. Então, na forma do artigo 11, enquanto não for editada uma lei para alterar o plano de custeio do regime próprio da Previdência Social da União, né, sem comprovação técnica, sem qualquer comprovação técnica de sua adequação, essa emenda eleva de imediato a alíquota de contribuição de servidores federais de 11% para 14%, né? Também aqui fixando uma alíquota base, e de janeiro de 2022, se for considerado os valores atuais, né, chegam-se a alíquotas efetivas de 7,25 a 16,78, posto que sua aplicação é de forma progressiva. Então, tem aqui uma tabela, né, de quanto que é a alíquota, a faixa de renda e a alíquota efetiva, né, que é o que realmente vale aqui, pessoal. E tanto para o regime próprio como para o regime geral. Então, tanto servidores públicos como quem trabalha na iniciativa privada, com CLT, tem sido afetado, né? E em termos do regime geral, que é a maioria do pessoal que nos assiste aqui, haverá, olha só, para os trabalhadores com renda de até um salário mínimo, uma redução de alíquota de 8 para 7,5, já que os trabalhadores que recebem atualmente mais de R$ 2.427 até R$ 3.641 e que recolhem 9%, passarão a recolher entre 8,25 e 9,5. Então, foi vendida uma ideia, né? Não, mas a Previdência vai quebrar, mas pode ficar tranquilo, o brasileiro mais pobre não será afetado, mas pode ver, ó, que está flutuando aqui, está contribuindo até mais, né? E quem recebe acima de R$ 3.600, aí que recolheriam 11%, já está recolhendo aqui 11,69%, e essa conformação da renda dos trabalhadores, segundo estimativas iniciais do governo, implicaria uma perda de arrecadação de 27 bilhões de reais e seria largamente compensada pela redução na despesa com benefícios do mesmo período. Então vocês podem ver, pessoal, que o INSS ele não está facilitando, ele está cortando benefício, ele não aceita revisões na via administrativa, justamente com isso, ó, alegando esses números aqui, entendem? Falando, ó, a despesa com a previdência e tudo mais. Então, essa alíquota base de 14%, ela tem aplicação imediata, né? Ela já está valendo, mas é o que eu falei. Olha, já tem um artigo aqui falando sobre a inconstitucionalidade, né? Eu quero só trazer os principais pontos. Se você quiser, pode ler no Conjur, consultor jurídico. O que eu quero mostrar aqui, ó, é que está sendo sim também decidido pelo STF e tribunais de justiça em mais de uma oportunidade que a contribuição previdenciária, por força de natureza de tributo, subordina-se aos princípios constitucionais gerais de direito tributário. Então, tem que ter o princípio da correlação, tem que ter uma finalidade, tem que ter um equilíbrio financeiro e atuarial. Não é só falar, vai cobrar e pronto. Não, tem que ter um equilíbrio. E também é da vedação ao confisco, né? O governo, seja o presidente A ou o presidente B, ele não pode sair simplesmente numa canetada falando que vai pegar o dinheiro, que vai confiscar seus bens, seu patrimônio, não. E essa alíquota, ainda que presente a solidariedade no regime, além de dever ser amparada em cálculo atuarial, não pode ultrapassar um patamar que, somado aos demais tributos, acarrete redução significativa da remuneração. Ou seja, vai aumentando o salário mínimo, vai falando que você recebe R$ 1.300, R$ 1.500, R$ 2.000, mas o que adianta se cada vez mais está aumentando essa contribuição previdenciária, né? Então isso não pode acarretar uma redução significativa da sua remuneração. Então, o STF ele está julgando isso aí, né? Então ele coloca aqui, ó, que o julgamento de 12 ações que questionavam dispositivos da última reforma da Previdência, e o Barroso era o relator, tinha votado de forma favorável, só que o ministro Ricardo Lewandowski ele pediu vista desse processo. Então,
a reforma da Previdência ela pode sim ser declarada inconstitucional no total ou em parte, e esse artigo defende justamente, né, um ponto que ninguém havia observado, que é sobre a fonte de custeio. E o procurador aqui, ó, ele diz que mostra-se inconstitucional a progressividade, de vez que o montante da contribuição deve atender à relação custo-benefício. E o custo-benefício, ó, não é progressivo, mas sim proporcional à remuneração do contribuinte. Então, essa progressividade implica o desvirtuamento da natureza de contribuição social, passando-se a ter verdadeiro adicional sobre a renda, contrariando os artigos 149 e 153 da Constituição Federal. Ou seja, não é só falar, vai contribuir mais e vai aumentando a alíquota e vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando, e a remuneração do trabalhador brasileiro vai ficando, que já é difícil, né, de viver com o que se ganha hoje em dia, e vai ficando cada vez menor. Justamente porque essa contribuição, né, já vai descontado na fonte, você não tem nem como escolher um negócio desse. E aí, realmente, pessoal, a briga tá grande aqui para declarar essa emenda constitucional, essa reforma da Previdência inconstitucional, né? Então, ela faz parte do texto atual da Constituição, mas a briga grande aqui, vários pontos de vista sendo adotados para retirar esse texto, né, e voltar ao que era antes. Eu quero saber a sua opinião. Você que acompanha, né, a reforma da Previdência, viu que realmente está difícil de se aposentar. Para quem é aposentado também está difícil para todo mundo, e o governo arrecadando cada vez mais. Então, eu quero saber a sua opinião. E não estou falando de presidente A nem presidente B, tá? Eu estou falando sobre o sistema que pega cada vez mais o seu dinheiro e não repassa quando você se aposenta, o que é um verdadeiro absurdo. Que Deus te abençoe grandemente. Assista aos outros vídeos que estão aí na tela. Vamos juntos, vai dar tudo certo. Se você continuar lutando pelos seus direitos, faça a sua parte, comenta, deixa o seu like, e eu também estarei aqui. Sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos, direto de Brasília, com as últimas informações. Inscreva-se no canal para se manter bem informado. Tchau.